Você sabe o que é a medicina nuclear? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre ela, que é uma das opções de diagnóstico por imagem e ela pode ser realizada no curso de biomedicina e está em alta há diversos procedimentos e eu acredito que você vai gostar bastante do assunto. Se você gosta, se interessa pela área da saúde e também de dicas de estudo, acompanhe o meu canal, tem outras playlists interessantes para você e todas as semanas tem conteúdos novos aqui. Primeiramente, ao dar a definição de medicina nuclear, ela é uma ciência que utiliza substâncias radioativas para a realização de tratamentos. No caso do diagnóstico por imagem, o diagnóstico em si, exames para diagnosticar, e também terapias, com finalidade terapêutica. A depender do caso, o exame será diagnóstico ou terapêutico. Como o nome indica, medicina nuclear, o nuclear realmente vem de núcleo, né, no caso, o núcleo do átomo, e os isótopos, que são alguns elementos que estão na tabela periódica, são originados do núcleo, os elementos instáveis. Por isso que é chamada de medicina nuclear. E ela é apenas uma das modalidades, das áreas de diagnóstico por imagem, porque a medicina nuclear e também tem outras modalidades, como a ressonância magnética, que não utiliza radiação, né? Ela não está dentro da medicina nuclear. E a tomografia computadorizada, que também é outra modalidade que utiliza radiação, porém funciona de uma maneira diferente. A principal diferença entre um exame de medicina nuclear comparado a um exame como tomografia computadorizada e raio-x é que na medicina nuclear não é o aparelho que emite radiação, e sim o paciente que passa a ser a fonte de radiação. Mas como, Bruna, como isso acontece, né? Porque na medicina nuclear, a utilização do isótopo, do radioisótopo, com a união de um fármaco, que são os chamados radiofármacos, que é a ligação de um elemento utilizado como fármaco e uma substância instável, radioativa, que geralmente é administrada por via endovenosa ou o paciente ingere de maneira oral. E assim o aparelho detecta o local que está com aquela substância radioativa no corpo da pessoa. Então a radiação não sai do aparelho, ela sai da pessoa por conta desse radiofármaco que foi injetado ou que ela ingeriu. E você pode olhar aí na imagem como funciona esse processo. E esses são alguns dos exemplos de imagens de medicina nuclear. Outro ponto muito importante que eu ainda não citei, primeiro foi em relação à radiação, né? A comparação da medicina nuclear com outros exames, mas uma outra diferença muito evidente é de que a medicina nuclear ela é realizada para se descobrir a fisiologia de funcionamento de órgãos e a parte mesmo de função fisiológica, coisa que outros exames como tomografia computadorizada e ressonância magnética elas não permitem que você descubra a fisiologia e funcionamento de órgãos, porque elas têm característica anatômica. Então, a imagem que aparece em uma tomografia, em uma ressonância magnética, são relacionadas à anatomia, ao formato do órgão, e não à função,
Então, quando é necessária a visualização da função e da fisiologia, é realizado um exame de medicina nuclear. Na medicina nuclear, eu vou citar algumas modalidades de exame, de maneira que mais superficial, só para você entender um pouco em relação a essa área. E há diversos tipos de isótopos que são produzidos. E uma das modalidades de exame é o SPECT, que é a emissão de fóton único por tomografia computadorizada. E é uma modalidade, principalmente, né, vou falar aqui do SPECT-CT, que é a emissão de fóton único junto com a tomografia computadorizada. E esse aparelho é uma união da emissão do fóton único, no caso do elemento radioativo, junto com a tomografia computadorizada. Então, tem um aparelho híbrido. Então, nesse exame, é possível que você realize tanto a parte anatômica quanto a parte fisiológica do que você quer estudar. Então, ele gera as duas partes, a parte de medicina nuclear, que no caso é o SPECT, que é a parte funcional e fisiológica, e também a imagem de tomografia computadorizada. E além dessas duas imagens, ao final há a fusão dessas duas imagens. Então, tem um computador, né, um software que cada vez mais temos diagnósticos mais modernos e há uma imagem que junta a parte anatômica com a parte fisiológica. Então, ele é um exame bem completo. O PET, que no caso também pode ser, hoje é mais utilizado o PET-CT, que é a tomografia por emissão de pósitron. E ele é um exame mais caro, e o pósitron é um elétron positivo produzido artificialmente em um ciclotron. Então, na natureza, o elétron, como se sabe, ele tem carga negativa. E o pósitron ele é artificial. Ele é produzido em um ciclotron e tem uma carga positiva. E esse exame, como mencionado, ele é caro e geralmente ele é realizado para câncer, quando a pessoa já tem um diagnóstico de câncer e ela precisa realizar esse exame para confirmar a fisiologia e o funcionamento da região a ser estudada. Outro ponto importante é que há diferentes tipos de radiações e elas são diferentes. As radiações que são utilizadas para diagnóstico e para terapia. De uma maneira geral, as radiações gama são utilizadas por diagnóstico, pois elas são radiações mais leves, com baixo poder de ionização e alto poder de penetração. Então, elas funcionam mais para o diagnóstico. E para a terapia, as radiações alfa e beta, que são partículas pesadas, com baixo poder de penetração e alto poder de ionização. Então, como exemplo, elas são utilizadas para serem colocadas dentro do tumor do paciente, no caso quando ele tem uma metástase, algum tumor. E como ela tem uma alta energia, ela fica apenas ali na região do tumor e aos poucos vai destruindo aquele tumor e tem afinidade por ele. Então não prejudica as células saudáveis que estão ali em volta. Achou esse vídeo interessante? Eu falei aqui de uma maneira bem simples. Acredito que possa ser difícil se você tem o primeiro contato com medicina nuclear, com o diagnóstico por imagem. Só que mais pra frente eu vou fazer alguns outros vídeos interessantes em relação ao assunto.
E me diz aqui se você tem alguma dúvida relacionada a isso, se você gostaria de mais vídeos da medicina nuclear aqui no meu canal. E também tem a minha página do Instagram, dê uma olhada lá. Você pode me colocar sugestões, tirar dúvidas, né, que fica mais prático. E também responder e interagir nos meus históricos e nas minhas postagens. E eu te aguardo aqui, se inscreva no meu canal, me dê uma força e dê uma olhada aqui nos meus vídeos da tela final.